eu não tinha, na verdade eu não, né, eu sou de uma cidade pequena e eu não tive muito contato nessa cidade pequena, chama Pinhalzinho, fica aqui no interior de São Paulo, eu não tive muito contato com nenhum profissional da área, nenhum arquiteto, não tinha contato com arquitetura em si, né? E eu tinha um tio que era engenheiro civil, tenho um tio que é engenheiro civil, e eu via, né, os trabalhos dele em prancheta, desenhos. Então, quando eu fui entender um pouco, né, a respeito de arquitetura, eu imaginava que a arquitetura era aquele trabalho de engenheiro, mais técnico, mas eu já me interessava por aqueles desenhos e ficava fascinado né, com aquelas pranchas de desenho, enfim. E aí, quando eu estava na faculdade, né, na verdade, no colegial, me preparando para entrar na faculdade, eu ainda estava naquela dúvida de não saber muito o que eu queria, então eu até pensava em fazer odontologia. E aí, nesses testes de orientação vocacional, eu acabei conversando com uma psicóloga, psicoterapeuta, na época, que me falou, né, por que você não faz arquitetura, enfim. E aí eu achei meio distante, porque falei, não sei se eu gosto muito daquilo. Aí eu fui ler a respeito de arquitetura, porque ela me trouxe um material. Na época a gente não tinha esse acesso fácil à internet, para as coisas, então ela me trouxe um material a respeito de arquitetura. E quando eu li e entendi o que era arquitetura, isso com uma cabeça de, né, 16, 17 anos. Quando eu entendi o que era arquitetura, eu falei, nossa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. E procurei uma faculdade de arquitetura e durante o curso cada vez isso foi reafirmando ainda mais para mim, né? Eu não tinha a ideia de que eu ainda eu ia acabar direcionando o trabalho muito mais para arquitetura de interiores até do que para arquitetura, mas ali eu já sentia que eu gostava muito daquilo, assim, naquele momento. Eu acho que o meu estilo vai muito para essa questão de uma arquitetura, principalmente de interiores, né? Que é o que a gente mais faz aqui no escritório. Uma arquitetura de interiores mais direta, simples, linhas retas, contemporâneas. Eu acho que o estilo da gente vai mudando muito com o passar do tempo também, né? E eu estou tendenciando a ir para uma linha mais low profile, sem muitas ostentações e muitos objetos desnecessários. Só criar espaços que sejam confortáveis mesmo para o cliente, né? Que sejam espaços agradáveis, esteticamente bonitos, simples, funcionais e fáceis de compreender, fáceis de assimilar. Eu gosto muito de linhas retas, gosto muito de materiais naturais e gosto de cores também, né? Eu acho engraçado que às vezes quando a gente fala cores, as pessoas imaginam cores fortes, vibrantes, e não necessariamente, né? A gente vai usar esse tipo de cor. Eu já tive cliente que me pediu diretamente, né? Não, eu gosto de cores fortes, vibrantes, então nesse cliente a gente usou porta azul, revestimento laranja, cadeira vermelha, detalhe na parede com pintura em vermelho e cores vibrantes, mas na maioria das vezes, a grande maioria, quando o cliente está aqui, a gente sugere alguma coisa assim, estou pensando nesse detalhe ser um detalhe verde. O cliente fala verde, eu falo, daí quando eu vou mostrar numa cartela de cor um verde, ele fala, nossa, mas isso é quase verde, ele é um bege acinzentado que tem um pouquinho de verde. Eu falo, isso para mim é o verde que eu estou pensando. Então eu gosto muito dessa linha de cores, né? Cores mais suaves, neutras, que eu acho que deixa o ambiente mais aconchegante. E eu acho também que as mostras tiveram uma importância muito grande assim na mudança do cenário e da visão da população para a arquitetura de interiores. As pessoas começaram a ter acesso, né, àquele tipo de trabalho, conseguir ver aquilo e ver que aquilo era possível, e como, né, existe uma quantidade de profissionais que poderiam auxiliá-los ali naquele sentido. Então eu acho interessante essa mudança. E para mim também a mostra de decoração funcionou como uma vitrine para os meus trabalhos, porque, né, eu não tinha essa visibilidade enquanto arquiteto de interiores aqui em Campinas. Né, a gente fazia já alguns trabalhos antes das participações em mostras, a gente já fazia alguns trabalhos de interiores, mas a visibilidade para esses trabalhos mudou muito.
muito depois da nossa participação em mostras de decoração. Sempre vou pensar em como aproveitar melhor aquele espaço. Depois vou pensar em estilo. Então a primeira coisa que a gente faz quando está pensando aqui, né, no escritório, quando a gente está pensando num espaço para uma mostra, é pensar como que a gente vai aproveitar melhor aqueles espaços, porque espaços de mostra não necessariamente eles são generosos e grandes, normalmente eles são espaços pequenos, reduzidos. Então a gente vai pensar em como aproveitar melhor aquilo, como tirar proveito, enfim. E aí depois, quando a gente começa a pensar em estilo mesmo do espaço, eu sempre penso em criar uma identidade, seja ela qual for. Então, quando a gente é definido o espaço que a gente vai trabalhar numa mostra, dependendo muito do tema, se é um tema mais residencial e a gente sente que é um espaço que a gente consegue trabalhar de maneira mais comercial, a gente sempre tenta buscar soluções interessantes, diferentes, para levar alguma novidade, mas em questão de tecidos, acabamentos, cores, texturas, a gente sempre tenta fazer uma coisa mais contida, low profile, aceitável, sem muitas ousadias, né? E quando a gente já alguns outros ambientes, quando é um ambiente menos residencial, digamos, ou até quando é um espaço que a gente sente que seria possível usar, a gente já parte diretamente para uma questão mais conceitual, que não tem nada de comercial, digamos. A gente tem muitos espaços no portfólio, mas de mostras, né, mas bastante conceituais, eu diria. Alguns com uma ousadia tremenda de cor, outras com uma ousadia tremenda de estilo, mas sempre tentando buscar uma identidade para aquele espaço. Fazer uma decoração concisa e que ela diga, ela tem o que dizer, ela tem um estilo para dizer e seja direta. A pessoa entra naquele espaço e entenda aquele estilo. E sempre buscando também, lógico, soluções usáveis, né? Apesar desses estilos muitas vezes malucos que a gente cria para a mostra, espaços que sejam possíveis de utilizar. Tem um monte de colega até questiona, né? Por que às vezes a gente faz umas ousadias de cor ou não? Trabalhar com cor para mim é muito fácil. Eu não tenho medo de trabalhar com cor. Eu acho que você tem que entender que impacto aquilo vai ter, no sentido de ou aumentar demais, ou diminuir demais, ou cansar demais, e conseguir avaliar aquilo, né? Mas a cor ela pode trazer muita identidade para o ambiente. Ela pode modificar muito as características da arquitetura, inclusive. E eu tenho facilidade em aceitar a cor. Falei que eu tenho facilidade para isso, mas mesmo com facilidade é um trabalho difícil, não é automático. Ele vai de uma investigação mesmo, e de muita pesquisa, e de investigar qual é o tom que vai ficar mais interessante para aquele ambiente. Aí eu já vou falar de uma maneira mais conceitual a vida inteira, ela nunca acaba para mim, entendeu? Eu falo que um projeto a gente abandona, né? Eu e o cliente juntos a gente decide abandonar aquele projeto, porque ele precisa começar a ser executado, porque a gente tem prazos e cronogramas para tudo, tanto a gente quanto o cliente, mas a decoração muda, né? A gente muda. A gente traz coisas das viagens que a gente faz, a gente muda os nossos gostos, a gente herda objetos. Então, o interessante é que aquele espaço vai se transformando no decorrer dos anos, né? Eu paro para pensar, mas eu acho que eu meio que abandono esse pensamento, tá? Né? Eu acho que assim, a gente tem que pensar em espaços duráveis, a gente tem que tentar antecipar como vai ser o morar das pessoas, mas a questão é que a gente sempre acaba um pouco surpreendido. Eu lembro que há algum tempo atrás, a gente tinha uma tendência, digamos assim, não uma tendência, mas os projetos eram muito mais pensados os ambientes eram muito mais pensados de maneira limpa, clean, puro, linhas retas. E a gente tinha esse pensamento, né, como um pensamento contemporâneo de 15 anos atrás, né? Aquilo era o contemporâneo, aquelas coisas mais limpas. E a gente vai percebendo que as pessoas vão sentindo e esse pensamento do mais clean, do mais contemporâneo, vinha muito com o avanço da tecnologia, né? A gente pensava assim, nossa, a tecnologia é tão
tão presente no dia a dia que a gente vai precisar ter cada vez menos coisas, porque as coisas vão evoluindo, vão diminuindo de tamanho, e a gente vai viver muito na tecnologia, então a nossa geladeira vai fazer compra pra gente. A gente pensou muito isso quando, né, com a internet, que a gente, né, ia comprar as coisas ali pela geladeira, né, pelo próprio refrigerador. Mas a verdade é que a gente acaba sentindo do ser humano um contraponto para a tecnologia. A gente tem uma resistência até com a tecnologia. Então a gente acaba querendo trazer mais o pessoal, né? Compensar isso de uma certa maneira. E eu percebo que hoje, ao invés dos ambientes estarem cada vez mais limpos, eles estão cada vez mais pessoais, com itens pessoais fazendo parte da composição daqueles espaços. Indo nesse contraponto do avanço tecnológico e de coisas mais limpas, enfim. Com certeza. Eu acho que essa volta do artesanal, até do retro kits, tem muito a ver com o avanço da tecnologia, sim, porque a gente está imerso na tecnologia, né? A gente tem um excesso de informação. Acho que a tecnologia traz para a gente a gente tem informação de tudo hoje, a gente é bombardeado por informação, quer a gente queira, quer não. A gente tem que, é um aprendizado nosso até lidar com essa quantidade de informação e filtrar tudo isso e entender o que é importante para a gente naquele momento ou o que não é importante. Acho que a gente não consegue fazer isso totalmente ainda. Então a gente acaba sendo bombardeado mesmo com informação e a gente acaba compensando isso de uma outra maneira, né? A gente acaba querendo viver mesmo coisas mais simples, naturais. E acho que isso remete a gente a essas coisas mais antigas. Meu conselho é estudar. É estudar bastante. Se preparar muito, estudar cada vez mais. A gente estuda até hoje. A gente está formado há bastante tempo, né? Os profissionais, a gente que eu digo, os profissionais que são meus colegas e que eu convivo, as pessoas estudam bastante, pesquisam muito, fazem especializações depois de anos de formado, né? A gente vê hoje uma avalanche de profissionais entrando no mercado e eu acho isso super positivo em diversas maneiras. A troca de experiências é muito legal. Mas eu também vejo muitas pessoas criando, né, sites e perfis em redes sociais. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Eu acho que tudo que é informação é interessante. Mas é super importante estudar e se especializar e entender que projeto é sério e que projeto envolve bastante pesquisa e bastante tempo para você conseguir chegar num resultado bacana. Não é só estético, não é só escolher um produto interessante, é um conjunto de ideias e de pensamentos que levam a espaços gostosos.